Olá! Nesse vídeo nós vamos estudar sobre adequação vocabular. Esse aqui é um assunto muito importante para ajudar você a fazer a sua redação e também conseguir corrigir aí no momento que você está estudando. Isso porque com esse conhecimento você vai conseguir escolher as palavras certas para colocar no seu texto, vai conseguir escrever de forma mais clara e precisa. Então, se você está se preparando para o Enem, para um concurso e precisa fazer uma boa redação, assista esse vídeo até o final. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o que significa adequação vocabular, sobre como evitar os desvios lexicais. Você vai entender o que é semema e sema, porque é um assunto importante na hora de escolher uma palavra. Você vai entender como usar os sinônimos da melhor maneira possível. Você vai aprender a importância de ficar atento na troca de palavras, não deixar faltar palavras ou ter excesso de palavras na hora de construir o seu texto e também como não usar aqueles textos genéricos, aquelas palavras mais genéricas no seu texto, escolhendo textos mais específicos. Você está no canal Lição de Casa, um lugar especial para você estudar e aprofundar um pouco mais o seu conhecimento. Se este assunto te interessa, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Bora para o nosso estudo. Primeiro, a gente precisa entender o que significa adequação vocabular. Adequação vocabular nada mais é do que saber selecionar as palavras certas para comunicar a ideia que queremos. Então, vamos aqui a um exemplo. Se você deseja escrever uma carta formal para um professor, você vai precisar escolher as palavras certas, você vai precisar adequar o seu vocabulário. Então, você não vai poder usar nesse texto, nessa carta formal, gírias como beleza, tá ligado? E aí, mano, nada disso, porque vai tornar o seu texto inadequado. Esse é um ponto da adequação vocabular, a escolha da palavra adequada ao contexto. Agora, o problema não está só na escolha da palavra certa. Essa é apenas uma parte do que significa adequação vocabular. Você também vai precisar tomar cuidado para não escolher palavras muito rebuscadas, difíceis Por quê? O objetivo de você escolher a palavra certa é tornar o seu texto simples e compreensível para o leitor. Quanto menos trabalho ele tiver para entender o seu texto, mais fácil melhor será. Vamos usar um exemplo para ficar mais claro. Você escreveu: a situação se complicou devido à incoerência das ações. Você percebe aqui um certo esforço que o leitor vai precisar fazer para compreender o seu texto, sendo que você pode dizer simplesmente: a situação ficou difícil por causa das ações confusas. Olha só, ficou muito mais fácil, não houve esforço mental para que o leitor compreendesse essa simples frase. Na hora de escrever o seu texto, você precisa pensar isso. Tem uma maneira mais simples de passar essa informação? E use sempre a maneira mais simples de passar a informação. Agora, nós vamos aqui para umas partes um pouco mais técnicas para você evitar os desvios lexicais. E o que são esses desvios lexicais? A gente desvia o léxico da palavra, o sentido da palavra, quando a gente pensa que escolheu uma palavra certa e, na verdade, o significado dela não tem nada a ver. Isso aqui é um erro bem comum entre os estudantes, porque, na verdade, a escolha daquela palavra não se encaixa no contexto. Então, vamos aqui aos exemplos para ficar mais fácil. Vamos lá. Quando você diz: temos um conhecimento irrisório da violência, você está querendo dizer o quê? Que o seu conhecimento é pequeno demais, insignificante para ser levado em consideração? Essa é a informação que você quer passar? Porque essa palavra irrisório significa isso. Ou você quer dizer assim: olha, eu tenho pouco, o meu conhecimento é escasso, é insuficiente, não é suficiente. Então, você pode ver aqui, há um desvio que faz com que a palavra irrisório não se encaixe bem naquilo que você está falando. Então, isso aqui é muito importante. Vamos aqui ver mais um exemplo. O autor tinha uma ideia visual dos fatos, assimilando-se ao cinema. Mas o que significa assimilar? Assimilar, na verdade, significa absorver, incorporar. Usamos isso quando a gente quer dizer sobre usos e costumes. Essa palavra é adequada à informação que você quer passar? Este erro aqui,
ele é muito comum para quem não estuda os parônimos das palavras. Parônimos são palavras que possuem um som que se parece no som ou na grafia, mas que possuem significados diferentes. Então aqui houve uma confusão, nós vamos falar aí sobre troca de palavras lá na frente. Houve aqui uma confusão. Na hora que você está escrevendo e você usou a palavra assimilando no lugar de usar assemelhando-se. Então, observe aqui que houve um desvio lexical, ou seja, isso aqui significa uma coisa e assemelhar significa tornar-se semelhante, parecer. Faz mais sentido, é mais adequado ao texto, não é mesmo? Então, é isso que a gente precisa tomar cuidado nos desvios lexical. Mas e como faz para corrigir esses erros? Eu separei aqui 6 passos para você conseguir evitar os desvios lexicais no seu texto. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que precisa ampliar o seu vocabulário. Você pode fazer isso por meio da literatura, leitura de notícias, de artigos e de qualquer outro livro que põe você em contato com as palavras. O importante nesse momento não é apenas ler a história ou a notícia, mas se deparou com uma palavra que você não compreendeu muito bem o sentido, aí você vai usar o dicionário e também entender como usar os sinônimos na palavra. Mas é importante você saber que você consegue usar os sinônimos apenas se você tiver aqui um vocabulário um pouco mais amplo. O segundo passo para evitar os desvios lexicais é compreender o significado preciso das palavras. Olha lá, o uso do vocabulário, o uso de dicionário. Nós temos na nossa língua várias palavras com significados semelhantes, com significados parecidos, que pode causar confusão. Nós temos aqui o verbo ver e o verbo assistir. Ele costuma causar, sim, muita confusão. Então, se você sabe que o verbo ver é simplesmente o ato da gente perceber com os nossos olhos, nossa visão, e que assistir significa acompanhar algo de maneira atenta, você já não vai fazer confusão. Então, é preciso conhecer o significado exato das palavras para usá-la adequadamente. Então, na frase que nós temos aqui como exemplo, ela viu o filme inteiro, não é uma palavra adequada, não está adequada, por quê? Ela não viu de relance, ela passou, ela bateu o olho e viu. Não, ela sentou para assistir, ela prestou atenção, você vê assim, é um ato mais planejado. Por isso, essa é uma maneira errada de usar aqui a palavra. Vamos aqui para o terceiro ponto, que para você evitar o desvio lexical. É praticar a reescrita do texto. A prática da reescrita vai te pôr em contato com o seu texto, com aquilo que você já escreveu, e aí você vai conseguir escolher palavras mais adequadas ao contexto. Vamos dar uma olhada nessa situação aqui. A situação se diverge aos poucos. Você vê o que se quer dizer com divergir? O que significa divergir? E divergir no sentido figurado é estar em desacordo, discordar, distanciar-se, apartar-se, se separar. A situação se separa aos poucos, a situação de desacordo aos poucos. É isso que você quer dizer? Você viu que o sentido é da palavra. Então, se você fez uma reescrita, você pode modificar, você pode alterar, após analisar que aquela palavra, não, isso aqui não tem nada a ver com o que eu quero dizer. Quando você faz isso, você tem uma frase que indica aquilo que você quer falar. A situação se modifica aos poucos, significa que a situação muda aos poucos, ela sofre alteração aos poucos, faz mais sentido, não é mesmo? Então, sim, você deve praticar reescrita. Analisar o contexto da palavra é o quarto ponto que você precisa prestar atenção para evitar os desvios lexicais. A escolha da palavra, ela deve sempre se ajustar ao contexto, pois o que é adequado em uma situação informal pode não ser apropriado em um contexto formal. Nós estamos conversando sentados um ao lado do outro e aí a gente
balança um pouco a nossa cabeça e diz: a sobrevivência tem piorado. Você veja bem, nós temos ali uma situação informal, nós estamos num ambiente, no mesmo ambiente, nós estamos conversando e sim, eu falar, a sobrevivência tem piorado um pouco. Só que na hora que eu for transcrever essa minha fala, se eu escrever isso, isso significa que tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando clareza aqui. A sobrevivência tem piorado. A pessoa vai pensar, mas do que ela tá falando? Qual sobrevivência? E aí? E essa análise vai fazer com que você perceba que você precisa deixar aquele texto mais claro, dar mais informações sobre aquele texto. Então, no caso, aqui ficou: as condições de sobrevivência têm piorado. A pessoa que leu sabe do que você está falando. Quinto passo, quinta forma de você evitar os desvios lexicais é evitando o uso de palavras coringas. A gente usa muito palavras genéricas como coisa, negócio, fazer, mas elas devem ser substituídas por termos mais precisos. Se você diz, por exemplo, ele colocou a coisa na mesa, a sua imaginação vai longe para tentar adivinhar que coisa é essa. Mas se diz, o livro, olha, a clareza. O médico observou as asas do inseto. A informação é mais precisa do que simplesmente dizer o médico viu as asas do inseto. Quer dizer, ele bateu o olho e viu. Ele não tem dificuldade de visão, então ele viu, ele enxergou, certo? Mas não passa a informação exata. Mas dizer que ele observou já aumenta ali a nossa compreensão de que houve ali uma análise, houve ali um cuidado, certo? Então, evite o uso de palavras coringas. E por fim, você deve fazer uma revisão e um feedback, buscar a opinião de uma outra pessoa. Assim, sempre que você terminar de fazer o seu texto, você deve fazer a revisão. E se você tem muita dúvida sobre isso, peça para o seu professor ler, peça para alguém que conhece ler, que aí você vai encontrar pontos que precisam mudar na sua redação. Você praticando desta maneira, você já vai subir muito a sua pontuação sobre o uso adequado da língua. Agora nós vamos ver mais um problema que causa sim desvios lexicais e que faz com que o seu texto não seja adequado. Não sei se você já ouviu falar de sememas e semas. Eu vou te explicar aqui neste vídeo e você, depois que souber o que é, você vai prestar mais um pouquinho de atenção, você vai prestar um pouquinho mais de atenção no uso das palavras. Isso porque conhecer sobre os sememas e semas pode ajudar sim na adequação vocabular. Mas o que raio é semema? O que é sema? Semema é a substância do significado. Calma aí que eu já te explico. E sema são os traços que diferenciam cada semema. Olha que coisa, não? Já ouviu falar disso? Deixa o seu comentário aqui abaixo. E vamos aqui aos exemplos para você sair da confusão. Vamos imaginar o seguinte. Vamos analisar as seguintes palavras: sofá, poltrona, cadeira e banco. Quando a gente ouve estas palavras, ela tem um semema comum, um significado comum. Todas dizem respeito a um lugar para sentar, entendeu? Você vê assim, lexicalmente sinônimas, elas têm um significado comum, que é um lugar para sentar. Mas se você observa aqui, que cada uma dessas palavras, ela tem uma coisa que diferencia. Um sofá, ele pode ter 2, 3 lugares, mais lugares. Já uma poltrona, geralmente ela tem um lugar só. Uma cadeira, ela tem uma estrutura diferente. Ela serve para sentar, mas tem uma estrutura diferente de um banco. Esses traços que diferenciam cada um desses sememas são semas. Ficou claro, né? Espero que sim. Então vamos lá. Conhecer o que diferencia a substância do significado de uma palavra, dos seus traços semânticos correspondentes, nos ajuda a compreender o significado exato de uma palavra e usá-la da maneira correta. Você jamais, no seu texto, sabendo disso, querendo dizer eles sentaram juntos 3 pessoas,
vai descrever, vai colocar lá eles sentados os três juntos na cadeira. Você vai usar exatamente a palavra certa porque você conhece o significado de sofá, que ele pode ter 2, 3 lugares e a cadeira não tem. Ok? E a cadeira não é isso, ela só tem um lugar. Então, isso, ter essa informação, ter esse conhecimento, facilita muito no aumento do seu vocabulário e no uso adequado das palavras. Vamos aqui uns exemplos que a gente erra, bate naquela teclinha de errar e você vai corrigir a partir disso. A palavra assistir e ver, por exemplo, comentei agora há pouco sobre essa palavra, ela tem sim um mesmo semema, né? Parece que assistir e ver, olha, são semelhantes, né? Tem os mesmos significados, mas não tem. Por quê? Assistir significa acompanhar algo de maneira atenta e planejada. E ver, como eu expliquei agora há pouco, é apenas perceber com os olhos, sem necessidade de dar atenção especial àquilo. Então, olha a diferença do conhecer o significado preciso da palavra que nós falamos agora há pouco. Então, quando você diz assistir uma pessoa na rua, significa que você ficou sentado, analisando, assistindo, acompanhando atentamente aquela pessoa. Tudo bem, se esse foi o caso. Mas se você apenas viu a pessoa na rua, o verbo correto é apenas ver. Você veja bem como conhecer os sememas e os semas das palavras nos ajuda a escolher a palavra, nos ajuda a adequar o nosso vocabulário ao texto. Vamos aqui também outra palavra que tem sememas, semelhante, porque elas envolvem o sentido da audição. O que diferencia essas duas palavras, já que as duas envolvem o sentido da audição, é que ouvir é simplesmente captar o som com os ouvidos de maneira involuntária. Não importa o que você esteja fazendo agora, você está escutando algum som. Então, de maneira involuntária, você vai ouvir, a menos que tenha alguma dificuldade para isso. Agora, escutar já é prestar atenção ao som. É ouvir de forma ativa, certo? Então, olha a diferença das duas. Então, quando alguém diz, eu ouvi minha mãe me chamando, mas não respondi. Tá, ela ouviu porque é uma função do ouvido, ela captou o som. Porém, no texto não é mais adequado. Por quê? Porque ela estava ouvindo com atenção. Ela estava prestando atenção naquela escuta, naquele som. Então, o adequado seria que escutei minha mãe me chamando, mas não respondi. Observe aqui, o uso adequado dos dois verbos faz com que a mensagem seja mais clara. Vamos aqui mais um exemplo. Ler e interpretar. Ler significa decifrar o texto escrito. Pode acontecer de você pegar um texto e decifrar o que está escrito. Você tem conhecimento daquelas palavras, você sabe como juntar as letrinhas. Mas interpretar não é tão simples. Interpretar é compreender o significado do texto, é atribuir sentido a ele. Já não é tão simples assim. Observa isso? Então, se você quer dizer que você leu o livro muito rápido, você vai precisar usar simplesmente o verbo ler, que corresponde a decifrei lá as palavras li rápido. Agora, não é adequado usar interpretar nesse caso. Interpreta um livro muito rápido? Não. Porque para interpretar vai exigir de você um pouco mais de esforço. Você vai precisar prestar um pouco mais de atenção e muitas vezes não é tão simples assim de fazer. Outros verbos que trazem bastante confusão entre os dois, porque o semema deles está relacionado a obter. Então, comprar e adquirir tem sememas semelhantes, porém significados diferentes. Pode ser mais adequado usar um do que o outro. Por quê? Quando você diz comprar, você está se referindo a uma troca monetária. Você trocou o dinheiro pelo objeto.
E quando você diz adquirir, pode ser que seja um processo mais longo. O comprar a gente usa muito em situações cotidianas. Eu vou ali comprar uma maçã, vou comprar arroz, vou comprar feijão, vou ali comprar pão. É mais cotidiano, sabe? Quando a gente fala vou adquirir, ela passa uma sensação de ter uma formalidade maior, de uma ação mais complexa no uso deste verbo. Então, o texto fica mais adequado se você souber disso, né? Que o semema delas é semelhante e você precisa pensar, tá, eu vou usar comprar quando e vou usar adquirir quando. Prestar atenção no uso dessas palavras quando elas têm um semema semelhante. Eu separei aqui uma lista de palavras que só de sugestão tem várias e várias e várias, mas para estimular você a entender que não compreender o sentido delas pode prejudicar a clareza de um texto. Por exemplo, assim, a palavra decorar e compreender. Quando você fala decorar alguma coisa, é memorizar. Não significa que você entendeu o texto. Mesmo que você não entendeu, apesar dos sememas delas estar relacionada à compreensão, a entendimento do texto, você vai perceber que decorar você não precisa entender. Você decora o número do seu telefone e não entende nada sobre ele. Compreender, no entanto, é entender o conteúdo de maneira profunda. Então, cuidado aí no usar essas palavras. Vamos aqui mais duas palavras que elas parecem sinônimas, mas a gente deve observar quando usá-las. Uma pessoa inteligente é uma pessoa que tem a função do intelecto normal, certo? Então, é uma condição nata, é uma característica inata muitas vezes. Mas e uma pessoa sábia? A pessoa sábia, a palavra sábia sugere um nível de conhecimento maior, adquirido pela experiência, pelo estudo. E a inteligência ela serve para descrever simplesmente só a capacidade mental de uma pessoa. Então, observa quando você vai usar uma coisa ou outra. Grande e enorme. Essas duas palavras têm sememas que indicam tamanho. Mas quando você usa a palavra enorme, você vai dar mais intensidade no que você quer transmitir. Você pode dizer aquele prédio é enorme, você pode dizer que aquele prédio é grande. Mas quando você quer intensificar aquilo que você está falando, você vai usar aquela palavra, o enorme, você usa para dar mais intensidade ao tamanho daquilo que você quer representar para as pessoas. Rápido e veloz também são palavras com sememas semelhantes, né, que diz respeito à rapidez, ao tempo, mas aqui você precisa prestar atenção que esses sememas não vai ser usado em todos os lugares. Isso porque, frequentemente, veloz é uma palavra associada ao movimento físico. É diferente você falar assim, o atendimento do restaurante foi muito veloz. Não, foi rápido. Por quê? Não indicar assim, movimento físico. Agora, quando você diz o leopardo é um animal veloz, há um movimento físico. Aquele atleta foi veloz, há um movimento físico. Então, essas diferenças também precisam ficar clara para você. Triste e melancólico. Quando você diz triste, você está se referindo a um sentimento momentâneo. Ficou triste porque perdeu a partida, ficou triste porque aconteceu alguma coisa ali momentânea. Então, é uma tristeza momentânea. Quando você vai usar o termo melancólico, ele é um sentimento mais profundo e mais duradouro do que triste. Então, precisa entender que essa palavra ela tem um sentido mais profundo para representar a tristeza do que o triste. Então, observa aí o uso dessa palavra. Outra palavra que causa aqui bastante problema é falar e discutir. A palavra falar, ele é um termo mais genérico, ele é mais suave. Eu vou falar com o fulano, sabe?
Pronto, só vou ali conversar, pode ser até substituído. Quando você diz discutir, aí não. Aí você já está com uma conotação mais forte, indicando uma troca de opinião e até um conflito. Então, o uso dessas palavras precisam também tomar cuidado. Perigoso e arriscado. São sinônimos, né? Tem o mesmo semema, por exemplo, mas perigoso geralmente indica algo com risco maior e mais evidente. Quando você diz alguma coisa é perigosa, você está evidenciando, olha, e tem muito risco. E aí você vai usar essa palavra quando ela se refere à segurança imediata, a um risco imediato. Agora, quando você diz outras questões, como a financeira, por exemplo, o emocional e outra, olha, fazer isso é arriscado. Eu me envolver com essa pessoa é arriscado. Então você vai ver ali que... Observe que nessa nossa lista, nessa nossa relação, você consegue perceber os sememas e os semas das palavras, e isso vai fazer com que você use a palavra exata quando você compreende o sentido exato da palavra. E onde você busca o sentido das palavras? No dicionário. Na leitura de bons livros, na leitura na literatura, e você precisa sempre ali anotar as palavras que você não compreendeu com clareza. Muitas vezes estamos quase chegando no final do vídeo e você já conseguiu compreender aqui várias coisas sobre adequação vocabular. Você precisa prestar atenção no uso das palavras, o que são sememas e o que são semas, evitar os desvios lexicais. Agora nós vamos aqui falar sobre tomar cuidado com as trocas, com as faltas e com o excesso de palavras, porque isso pode complicar aqui o seu texto. Você é distraído, você está concentrado escrevendo e do nada você escreve uma palavra pensando em outra. Isso aqui é a troca da palavra. Por exemplo, a empresa vai resumir as atividades em breve. Resumir foi usado aqui no sentido de reiniciar e retornar. Então, essa palavra ela foi trocada. Isso aqui vai dificultar a compreensão da frase. Por quê? Resumir significa encurtar, sintetizar algo. Isso que vai sintetizar as atividades da empresa, vai encurtar as atividades, ou quis dizer que ela vai retornar às atividades em breve. Nos textos, essa troca de palavras é muito comum e a gente precisa, na hora de escrever, refletir sobre a nossa frase, sobre aquilo que a gente quer informar para evitar essa troca. A falta das palavras também. Nós já falamos ali no exemplo anterior que estava faltando alguma palavra para dar sentido ao texto. A qualidade aumentou bastante. Você escreveu lá, qualidade do que, meu filho? Então você precisa... Estava faltando palavras no texto para dar clareza a ele. Então, quando você relê o seu texto, observe isso. Se você está fazendo uma afirmação e não está dizendo sobre o que é aquela afirmação. E o excesso também. Algumas palavras, elas não precisam aparecer no texto. Como esse exemplo assim, a grande cidade urbana. A grande cidade urbana. Não precisa aparecer urbana aqui. Porque quando você diz a grande cidade, já se entende que é urbana, que tem um excesso de palavra. Não precisava colocar essa palavra a mais. Bom, agora você já sabe tudo o que precisa sobre adequação vocabular. Você entendeu, então, que as palavras só fazem sentido dentro de um contexto. Da mesma maneira, quando você vai se preparar para uma festa, você se veste diferente, porque lá na festa você vai usar uma roupa mais adequada para a festa. As palavras também são assim. Elas precisam ter contexto, por isso que a gente precisa escolher as palavras certas, por isso você precisa treinar a sua redação pensando nesse ponto aqui, na adequação vocabular. Isso porque entender melhor o que é adequação vocabular vai fazer com que você escolha as palavras certas para escrever um texto mais claro e preciso. Nesse vídeo você viu o que significa adequação vocabular, que são desvios lexicais e como resolvê-los, como conhecer os sememas, o significado das palavras e os semas
das palavras pode ajudar você a adequar o seu texto melhor. A atenção que você deve dar aos sinônimos, né? Nós vimos ali entre essa questão do semema e do sema, esse ponto aqui dos sinônimos. Essa palavra é sinônima, mas ela significa a mesma coisa que eu quero dizer. Você viu aqui rapidamente que você deve tomar cuidado para não trocar as palavras, para não faltar e para não usá-las em excesso. E também, quando nós falamos sobre... você viu aqui sobre as palavras coringas, que nós usamos muitas vezes coisa, negócio, fazer, que é bom que a gente use termos mais específicos para deixar a mensagem mais clara. Gostou do vídeo? Ele ajudou você? Então se inscreve aqui no canal, compartilha com outras pessoas que estão aí se preparando para o Enem. Abraços e até o próximo vídeo.